Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Presidente da CPMI discorda do texto escrito pela relatora Elisiane Gama e diz que não irá à entrega do relatório no STF. O Oeste comenta. Bom, e o presidente da CPMI do 8 de janeiro, o deputado Arthur Maia, disse a colegas que não vai participar da entrega do relatório final da comissão aos ministros do STF, a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal. Maia não concordou com a íntegra do texto apresentado pela relatora Elisiane Gama, que, entre outros pontos, não pediu o indiciamento do ex-ministro do GSI, Gonçalves Dias. O presidente disse que vai assinar o documento, mas avaliou que a entrega do relatório pessoalmente às autoridades será um ato político da base do governo. Cris, comentamos aqui nesta semana no programa que o relatório, então, de 1.300 páginas, da senadora Elisiane Gama poupou o ex-GSI Dias, também o ministro da Justiça Flávio Dino, claro, tinha toda uma torcida organizada do Maranhão, na CPMI do 8 de janeiro. E como é que você avalia essa postura do presidente da CPMI, deputado Arthur Maia, de não participar da entrega desse relatório? Qual o simbolismo aí dessa atitude do Maia, Cris? Acho fundamental, sabe, Paula? Porque é um relatório falso. É um relatório que acusa pessoas que sequer foram ouvidas e que não ouviu pessoas que era fundamental ouvir. Não vou nem falar do general G. Dias e do ministro Flávio Dino, que esse todo mundo sabe que deveriam ser ouvidos. Eram os dois, eram o número 1 e o número 2 nos comandos de policiamento, para explicar por que não houve proteção aos prédios públicos que estavam sob responsabilidade deles e que tinham sido avisados por inúmeras vezes, como comprovaram aí os vários depoimentos e as provas, que foram anexadas aí foram levantadas e anexadas pelos deputados e senadores. Mas eles não ouviram um único vândalo. Eles não ouviram uma única testemunha ocular. Aliás, ouviram uma testemunha ocular, que foi o fotógrafo da Reuters, depois de muita insistência, de muitos requerimentos negados, requerimentos pedidos pela oposição, aceitaram, em troca de outros acordos lá, que ouviriam o fotógrafo da Reuters. Mas eles não ouviram os vândalos, os black blocs. Será que é porque nenhum foi preso? Será que é porque justamente os vândalos, os black blocs infiltrados, que sabemos que existiram, tem vídeos mostrando gente com boné do MST, bandeira da CUT, camisa do PT, quebrando vidro, quebrando móveis. Esses vídeos existem, estão nas mãos dos parlamentares. Eu tenho vários deles aqui na minha pasta de arquivos daquele dia. Muitas pessoas têm, circularam pelas redes sociais. Então, já publiquei aqui nas minhas redes sociais mais recentemente também. Então, será que é porque não prenderam nenhum? E aí também não investigaram, nem Polícia Federal investigou para saber onde estão esses vândalos? Será que foram se esconder no exterior? Será que estão exilados, assim como os jornalistas perseguidos que precisaram se autoexilar no exterior para não sofrerem perseguição no Brasil? Será que é porque eles não ouviram nenhuma testemunha entre as 2.000 pessoas presas que poderiam ter ido lá e dito o que elas viram dentro dos prédios públicos? Eu entrevistei ontem, Paula, um dos rapazes que estão já condenados. Ontem, não, 2 dias atrás, eu entrevistei um dos rapazes que já estão condenados, 14 anos de prisão ele pegou. Ficou 7 meses preso, é um psicólogo aí de Brasília que ficou 7 meses preso, não tem nem 30 anos. E foi solto do nada no dia 9 de agosto, sem nenhuma explicação também, e de repente se viu condenado a 14 anos sem poder ser ouvido pelo ministro Alexandre de Moraes e pelos demais ministros. E ele diz o seguinte: eu estava sentado no plenário, numa cadeira no plenário do Senado, onde nada foi depredado. Nada. Pela perícia que foi feita lá, teve um microfone avariado. E ele diz: eu estou condenado a 14 anos de prisão, sem que o ministro tenha sequer assistido ao vídeo em que o meu advogado apresenta a minha defesa, porque ele não pôde ser ouvido e o advogado só pôde mandar um vídeo. Então,
Eu acho que não tem que fazer parte desse circo mesmo. Qualquer deputado e senador decente olha para esse lixo produzido pela senadora Elisiane Gama e só fica esperando o momento em que a PGR vai descartar todos os pedidos de indiciamento, assim como fez com aquela palhaçada da CPI da Covid, porque não tem nenhuma consistência, não tem nada ali que embase aqueles pedidos. Já o relatório paralelo, né, produzido pelos deputados e senadores da oposição e assinado pelo deputado Ramagem, pede o indiciamento de Flávio Dino, do general G. Dias e do presidente Lula, como chefe deles, porque se os dois prevaricaram, o chefe também prevaricou. E eles estão pedindo indiciamento por crime de omissão, danos ao patrimônio e prevaricação. Então vamos ver se eventualmente no relatório paralelo o Arthur Maia vai junto para entregar. Porque eu gostaria, eu como eleitora, como cidadã brasileira que quer saber e quer ver a verdade, quer justiça no país e não injustiça, gostaria de ver o presidente da CPMI acompanhar os deputados para entregar o relatório paralelo lá na PGR. Ana, essa recusa do presidente da CPMI do 8 de janeiro, o deputado Arthur Maia, diz muito, né, sobre o que ele pensa aí desse relatório apresentado pela senadora Elisiane Gama, né? Paula, olha só, diz muito, mas não diz tudo. Por que ele vai assinar, então? Eu acho que esse tipo de atitude é para jogar para a torcida, e aqui fica a minha crítica. Se ele acha que o relatório é fajuto, como nós sabemos que que o relatório foi baseado em meses de narrativas, de mentiras, de distorções, sem nomes que deveriam estar ali, como do general G. Dias, presidente Bolsonaro, citado em 1.300 páginas, citado 800 vezes. Se ele sabe que todo esse relatório nada mais é do que uma farsa, né, do golpe, do algodão doce, por que ele vai assinar? Por que ele assinou? Porque ele simplesmente disse, não vou assinar, eu não concordo, isso aqui não condiz com a verdade, não condiz com o que nós vimos. Nós entrevistamos o deputado Nicolas essa semana aqui e eu concordo com ele, que apesar do relatório fajuto da Elisiane Gama, ele seguir aí o seu caminho, a CPMI foi importante para jogar luz no que de fato todos nós entendemos sobre o 8 de janeiro. Teve vandalismo? Teve. Crimes contra o patrimônio público? Sim, teve. Mas golpe de Estado, sem tanque, sem exército, sem políticos, num domingo de manhã, algodão doce, cachorro quente, enfim. A Cris já fez toda a fotografia aí, né? Testemunhas selecionadas, imagens que sumiram, de repente sumiram. Tudo isso nós sabemos. Agora, esse discurso, sinto muito, é discurso para rede social, é discurso para passar batido ali, para ter o alívio. Não, eu vou assinar, mas eu não vou participar da entrega. Ora, então não assine. Se é fajuto o documento, não assine. O povo está cansado disso. De político indo na rede social, faz um discurso para cá, faz um discurso porque o STF, isso, porque... E chega na hora de promover o que de fato disse nas redes sociais em ações, não faz. E aí fica pedindo para o povo ir para as ruas. O povo foi para as ruas durante 4 anos, pacificamente, de maneira ordeira, durante 4 anos, pedindo que o Legislativo retomasse as rédeas de seus poderes constitucionais. E nada aconteceu. Um deputado foi preso de maneira inconstitucional, recebeu o perdão presidencial de maneira constitucional. Esse perdão presidencial foi cassado de maneira inconstitucional e o Legislativo simplesmente se ajoelhou ao sistema e disse, ok. Então, a minha crítica é essa. Se o relatório é fajuto, não assina.
Simples assim. Bom, Alexandre, também quero te ouvir. Essa semana foi lido, então, o relatório final da CPMI do 8 de janeiro. Que balanço geral que você faz desses quase 5 meses aí de CPMI? E também em relação à postura do presidente da CPMI, deputado Arthur Maia, diz que não vai comparecer à entrega desse relatório. Você também acha que ele não deveria ter assinado esse relatório final apresentado pela senadora Elisiane Gama, que tem várias lacunas? Pois é, eu estava ouvindo o que disse a Cristina, conversando com um dos condenados. Essa semana, 3 dias atrás, aqui em Brasília, um pai matou o filho de 2 anos, com socos. E eu vi no jornal que ele pode ser condenado a 12 anos. E a Cristina contou que um manifestante foi condenado a 14 anos porque estava sentado numa poltrona do Senado, né? Com o agravante de que a defesa não foi ouvida, né? Sem defesa. E a CPI não passou por cima disso, a CPMI. Ela só não é mais nociva que a do circo, da Covid, porque a do circo provocou seríssimas consequências na saúde dos brasileiros. STF admite erro material em sentença de Moraes para condenar preso do 8 de janeiro. O Supremo Tribunal Federal admitiu um erro material nesta sexta-feira no voto do ministro Alexandre de Moraes para condenar um preso do 8 de janeiro a 3 anos. Outros juízes do STF ainda precisam analisar o caso. Ao determinar a pena de Orlando Júnior, paranaense de Londrina de 57 anos, Moraes informou que o réu pegou um Uber para ir até o local do protesto. Essa informação, contudo, não consta no processo do manifestante. O Supremo Tribunal Federal admitiu um erro material nesta sexta-feira no voto do ministro Alexandre de Moraes para condenar um preso do 8 de janeiro a 3 anos de prisão. Ao determinar a pena de Orlando Júnior, paranaense de Londrina, de 57 anos, Alexandre de Moraes informou que o réu utilizou um transporte por aplicativo para ir ao local do protesto. Essa informação, no entanto, não consta no processo do manifestante. Outros juízes do STF ainda precisam avaliar o caso. Cris, quero te ouvir em relação a o Supremo, né, admitindo aí um erro material. Nesse caso não é a primeira vez, já comentamos aqui outras vezes, foi até bastante comum informações que ocorreram aí num copia e cola, né, entre um processo e outro dos réus, né, ou seja, sem individualização de conduta desses investigados, agora réus. Erro é o de menos nessa história aí, né? Porque quando a gente começa a olhar o foro que está julgando, Supremo Tribunal Federal, pessoas sem foro privilegiado, errado, né? Essas pessoas não estão sendo ouvidas pelos ministros, então elas não estão são réus, são acusados que não são ouvidos pelo juiz. Os seus advogados também não estão sendo ouvidos. Vou de novo citar o caso do último preso que eu entrevistei. Estou fazendo uma série de entrevistas com presos, faz 2 meses já que toda semana eu publico entrevistas com presos na Gazeta do Povo. Esse último disse que o advogado dele subiu o vídeo com a defesa às 11h57 da noite. O prazo final era meia-noite. E eles estão fazendo isso como uma estratégia mesmo, para ver se o ministro Alexandre de Moraes ao menos assiste o vídeo da defesa do réu. Faltavam 3 minutos para meia-noite, o vídeo tinha 20 minutos de duração, e 00:04 o ministro Alexandre de Moraes já deu a sentença de 14 anos de prisão para esse rapaz. Esse rapaz que foi preso no Senado, no plenário do Senado, onde nada foi depredado. Então, agora vir falar de um erro, uma filigrana ali, parece que é para amenizar um pouco a péssima imagem que eles estão passando do judiciário, e cada vez pior, por causa das ilegalidades que estão sendo cometidas, dos abusos de autoridade. Aí vem a questão da individualização da conduta, da não individualização da conduta, que você lembrou aí, Paula, e tem tantas outras coisas, né? Eu já mencionei aqui em outros comentários, cadê os black blocs? Porque os black blocs não foram ouvidos. Os black blocs que efetivamente quebraram e aparecem nas imagens. Aliás, cadê as imagens? Os delegados, os deputados da CPMI do 8 de janeiro, que eu ouvi também essa semana, os de oposição, disseram que as imagens do STF não foram liberadas até hoje. As do Congresso eles também não viram. Então não foram só as imagens do Flávio Dino, lá do Ministério da Justiça, que sumiram e que foram
escondidas de quem está investigando. As do Palácio do Planalto só foram vistas porque vazaram para a CNN, não teriam sido vistas também até hoje. Então, como assim? Um crime, um suposto golpe de Estado, um crime hediondo, na opinião desses ministros aí, dos lulistas todos, e que tem inúmeras imagens, inúmeros flagrantes, mas os investigadores escondem o flagrante. Que coisa mais estranha, né? Então, erro é o que mais tem nesses processos. Se hoje ele admitiu um, a gente vai ver aí ao longo dos próximos anos, porque a história vai mostrar isso, haverá milhares de erros. São milhares, porque são milhares de réus. Então, são milhares de erros. Eu espero viver, e tenho dito isso sempre, eu espero viver para ver a justiça efetivamente ser feita e todas essas pessoas indenizadas, porque o mal que o Estado brasileiro já causou a essas pessoas é incalculável. Crianças em depressão profunda, famílias inteiras sem empregos, com dificuldade financeira. E só um último dado que eu acho que deveria ser levado em conta por todos os que defendem essa injustiça que está sendo feita contra tantas pessoas. No caso do Capitólio, nos Estados Unidos, a Ana deve ter ouvido já esse dado, tem pelo menos 15 casos de presos inocentes que cometeram suicídio. Nós vamos esperar isso acontecer no Brasil para ver a justiça ser feita de fato? Eu acho que os ministros deviam estar se perguntando isso. Já outra notícia na tela. Câmara apresenta representação criminal contra Silvio Almeida. A Procuradoria da Câmara dos Deputados apresentou uma representação criminal contra o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, por abuso de poder. Em setembro, o ministro do Lula pediu para que a Advocacia Geral da União processe os deputados federais Nicolas Ferreira e Felipe Barros por causa dos vídeos que eles comentam a resolução número 2 de 19 de setembro de 2023, sobre o uso de banheiros em escolas por identificação de gênero. Almeida disse que os vídeos publicados pelos parlamentares sobre o assunto são ofensivos e crimes contra a honra e dano moral, pois associava tanto ele quanto ao presidente Lula com a resolução do Conselho Nacional dos Direitos Humanos das Pessoas LGBTQIA+, um órgão autônomo, mas que está ligado ao seu ministério. Para a Procuradoria da Câmara, o ministro cometeu abuso por usar o seu cargo para acionar indevidamente o órgão de representação judicial da União para tentar intervir no poder legislativo. A informação foi confirmada pelo deputado Nicolas Ferreira através das suas redes sociais. E já outra matéria na tela. CNBB pede anulação de voto de Rosa Weber a favor da descriminalização do aborto. CNBB diz que voto teria sido lançado no sistema virtual após a interrupção do julgamento por pedido de destaque. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil pediu ao Supremo Tribunal Federal a anulação do voto da ex-ministra Rosa Weber a favor da descriminalização do aborto até 12 semanas de gestão no âmbito da APDF 442. A ação começou a ser julgada em plenário virtual em 22 de setembro. Após voto solitário de Rosa Weber, o ministro Luiz Roberto Barroso pediu destaque para que o julgamento fosse interrompido e levado ao plenário físico. Em embargos de declaração, os bispos afirmam que houve vício de contradição, já que o voto de Weber foi lançado no sistema horas depois do pedido de destaque de Barroso. Ou seja, quando nenhum ministro mais poderia mais votar em ambiente virtual. Além disso, argumentam que há indicação, no documento disponibilizado pela ex-ministra, de que o voto estaria inacabado, visto que continha uma marca d'água com os dizeres em elaboração. A entidade católica também solicitou a anulação do julgamento virtual, porque diz que não teve tempo suficiente para apresentar sustentação oral. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.